Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Anderson, sou do curso de Letras da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, em Limoeiro do Norte, e hoje vamos falar para vocês um pouco sobre a obra Salvar o Fogo, do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Bom, antes de me aprofundar sobre o romance, eu gostaria um pouco de situar vocês em relação ao escritor dessa obra, que é um escritor brasileiro que nasceu em Salvador. E a sua formação acadêmica é voltada para a geografia. Ele tem graduação e pós-graduação em geografia, e ele possui doutorado em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, E ele tem muita experiência nessas áreas das ciências humanas. É tanto que as temáticas das suas obras elas vão remeter a questões ligadas à cidade, ao campo, ao território, enfim, todas as questões voltadas aí para essas regiões, onde se encontram mais pessoas que representam as camadas mais inferiores da sociedade, Bom, o romance Salvar o Fogo, ele vai trazer aqui a trajetória de vida da personagem Luzia, E juntamente com a sua família. Luzia, ela é uma mulher negra, ela é pobre e ela enfrenta diversas dificuldades, ao longo da sua vida, e principalmente nessa comunidade em que ela se criou, que é na Tapera do Paraguaçu, que se encontra geograficamente no interior da Bahia. E na narrativa, os moradores desta comunidade, eles vivem sob o domínio da Igreja Católica, que é a dona de um mosteiro, como retrata no livro, que representa para esses moradores a autoridade máxima. Então, a igreja ela domina tudo nessa região. Ela quem cobra tributos, impostos, até os aluguéis, por exemplo, das terras em que essas pessoas residem. Então, quem comanda tudo naquela região é a igreja. Ela é o poder majoritário, o poder principal daquela região, E as pessoas acabam se sujeitando, a toda esse domínio exercido pela igreja. Bom, no início da narrativa, a escrita de Itamar, ela nos remete a esse espaço geográfico. Ele descreve o que era esse mosteiro, nessa passagem que eu vou ler agora. O mosteiro era uma construção antiga, erguida entre o rio e as ruas da Tapera. Toda a vida da aldeia acontecia em seu entorno. As referências, o tempo, a história, era como se nada tivesse existido antes do mosteiro. Então, é possível observar de início que o Itamar ele já revela que esse mosteiro, dominado pela Igreja Católica, representando a Igreja Católica, ele domina não só as questões econômicas dessa comunidade, desse interior em que essas pessoas residem, mas ele domina tudo, domina a história, o tempo, as vivências, as condutas das pessoas. Então, assim, tudo é voltado, tudo é moldado por esse mosteiro, E ao longo da narrativa, a gente percebe que as posturas desses personagens é toda voltada para esse controle em que a igreja ela utiliza-se da fé dessas pessoas, utiliza o nome de Deus para poder exercer domínio cada vez mais sobre essas pessoas simples e ingênuas que acabam se deixando levar por essas influências. Além do mais, em relação à questão da divisão, o romance ele é dividido em 4 partes. A primeira parte ela é intitulada A Vingança Tupinambá. Nessa primeira parte, nós temos a presença de um narrador em primeira pessoa, e ele vai trazer aqui a sua trajetória de vida. Esse personagem é chamado de Moisés. Ele vive no interior da Tapera de Paraguaçu, juntamente com seu pai e sua irmã mais velha, chamada Luzia.
O menino, ele era órfão de mãe. Na narrativa, o início, só dizem para ele que era órfão de mãe. Diziam para ele que a mãe morreu durante o parto, e ele não tem muitos detalhes acerca, por exemplo, da sua mãe. O que ele sabe acerca sobre a sua mãe é minimamente pouco, né? Então, a partir do momento em que a mãe morre, quem cuida dele é a sua irmã mais velha, que é a Luzia, né? Então, ela meio que cumpre o papel de protetora, né, do irmão. E a gente percebe, né, na leitura, que a relação entre eles é de altos e baixos, né? Embora a Luzia ela cuide do irmão, mas ela tem muito cuidado, mas ao mesmo tempo ela é um pouco ríspida, né, com o menino, e isso acaba trazendo uma espécie de distanciamento de relações entre eles, né? Bom, como Luzia ela cuida do irmão, ela quer proporcionar as melhores coisas, as melhores que eu me refiro seria o que estivesse ao alcance dela, né? Porque viviam todos, né, naquela comunidade, eram pessoas pobres, e ela queria que o irmão tivesse uma vida diferente da que ela e os pais, por exemplo, tiveram, né? E a única escola que se tem, né, nessa região é a do próprio mosteiro, né? Onde a Luzia ela trabalha como lavadeira, né? E aí nós temos o interesse da Luzia em matricular essa escola, né, para que assim ele possa ter a oportunidade de um futuro promissor, de um futuro diferente da que ela tinha naquela região, né? Bom, no entanto, a partir do momento em que ele começa a frequentar essa escola, esse ambiente que deveria oferecer para o menino, né, um acolhimento, acaba se tornando um local traumático. O Moisés ele acaba sendo abusado, ele acaba sofrendo abusos, né, nas mãos do abade. E assim o Moisés ele conta para a irmã a situação, né, esses abusos que ele vem passando no mosteiro. E a irmã, induzida, né, pela fé, ela acaba duvidando dele, dizendo que não é que ela diga que não acredita, mas ela mostra diante da situação uma espécie de dúvida, justamente pela questão dessa fé fervorosa que ela tinha na igreja. Ela era uma mulher muito espirituosa e ela acaba duvidando do irmão, né? Então o Moisés ele fica revoltado por a irmã não acreditar nele, né? E ele acaba fugindo e ele pega todas as economias da irmã e foge, né? Eu separei esse trecho do livro que retrata essa parte em que ele foge e que ele fica muito magoado pelo fato da irmã não acreditar nele. Ele se sente apontado, como se ele fosse um mentiroso. E a passagem diz o seguinte: quando se dirigiu a Tapera para visitar o pai, temeu encontrar Luzia. A imaginava cheia de mágoa por sua fuga, por ter interrompido o sonho de vê-lo formado na escola do mosteiro, por ter subtraído o dinheiro que ele havia economizado às custas de privações. Temeu os próprios sentimentos, afinal, se ofendeu com as dúvidas que ela devolveu à sua confissão sobre os abusos que sofreu. Deixou a aldeia carregado de mágoa por todos os maus tratos recebidos e pelo que Luzia não conseguia expressar. Então, esse momento da narrativa acontece em um determinado episódio, né, e o Moisés ele retorna, né, para ver o pai, e na medida em que ele volta, ele acaba temendo, né, ter esse contato com Luzia, porque a última conversa que eles haviam tido era sobre essa questão, né, do Moisés ter falado para a irmã que sofria abusos e ela acaba não acreditando.
e ele fica desapontado, e é o último contato que eles têm em relação a isso. Agora ele volta e ele já imagina, né, como é que a irmã ia receber, sendo que ele havia roubado as economias dela e não tinha dado mais notícias. Então tudo isso aí acaba agravando para essa espécie de tensão que há nesse momento da narrativa, né? Bom, na segunda parte, né, do romance, a narrativa ela também é em primeira pessoa e agora ela passa a ser contada pela própria Luzia, né? Tanto que essa parte ela se intitula Luzia do Paraguaçu, né? A suposta irmã de Moisés. Veja bem, né? Na primeira parte, né, o leitor, quando ele se situa nessa narrativa, a gente tem um cenário em que eu havia situado para vocês anteriormente, de que Moisés, ele é irmão de Luzia. Agora eu resolvi trazer esse suposto irmão de Moisés, porque ao longo da narrativa há uma surpresa em relação a essa questão e que vai ser desvelado por meio de um episódio que vai ser contado mais para frente da narrativa, né? Mas, bom, a Luzia ela é uma personagem que representa a força de uma mulher guerreira, que, embora tenha sofrido muito, mas ela não se deixa se abater por essas problemáticas, né? Ela é uma mulher que sempre tem uma resiliência, ela tem uma força dentro dela que faz com que não se deixe abater por essas questões, por esses problemas em que ela acaba passando ao decorrer da sua vida, né? E a Luzia, quando adolescente, ela deseja muito sair da comunidade, porque ela não quer viver aquela vida em que a mãe vivia, em que, né, as pessoas da comunidade viviam, era uma vida de pobreza, né, de extremas dificuldades, e ela queria superar todas essas adversidades, indo embora, né? E a única maneira, aparentemente, ou mais recorrente que havia de uma mulher, principalmente negra, ter condições de vida melhor, era se casando, né, com um homem, principalmente da cidade, em que a levava para morar e assim ela poder ter condições de vidas melhores, né? Bom, e na narrativa tem um determinado episódio, né, uma determinada passagem, que um certo homem, na obra, esse homem ele é descrito como um homem branco, bem apessoado. Ele aparece nessa comunidade, né, nesse interior aí de Paraguaçu, e ele faz com que a mãe de Luzia, ela veja ele com bons olhos, como uma espécie de oportunidade para que a filha possa melhorar de vida, né? Então, o que acontece é que Luzia acaba se aproximando desse homem, ele também dela, e acontece um episódio extremamente surpreendente na narrativa, em que este homem ele acaba estuprando, violentando a Luzia, né? Então é possível observar na narrativa, à medida em que a gente vai lendo essa descrição, né, desse momento tenso em que o Itamar narra, ou melhor, né, que o narrador ele passa para a gente, nós percebemos aqui uma questão, né, do corpo da mulher, principalmente da mulher negra, ser tratado como um objeto, né? Ela não corresponde, por exemplo, a esse ato sexual em que é realizado com ela, ele pega ela à força e comete esse ato violento para com ela, né? É tanto que em muitas narrativas, principalmente de escritores afro-brasileiros, é muito recorrente observar esse tipo de descrição, né? Justamente porque, infelizmente, era muito comum, né, no período escravocrata,
essas cenas de senhores abusando, por exemplo, das suas escravas, né, sexualmente. E isso criou-se um estigma, um estereótipo de que o corpo da mulher negra seria uma espécie de objeto para qualquer pessoa usar na hora que bem entendesse. Então, a escrita de Itamar aqui nos remete a essa crítica, né, essa reflexão, né, de que o corpo da mulher não é um objeto, não é para ser usado sem o consentimento dela. Então acaba que havendo aqui na narrativa essa espécie de denúncia que o Itamar ele traz. Bom, na terceira parte da narrativa se concentra na personagem Marinho, ou Maria Cabocla, que ela é a irmã mais nova de Luzia. Ela foi embora de Tapera desde a adolescência. E é através de flashbacks que a narrativa traz as lembranças dessa personagem, desde a infância e da relação dela com a família. E ela retorna a Tapera devido à morte do pai. Não só ela, todos os filhos, né? Inclusive aquela passagem que eu havia lido anteriormente, retrata também esse momento em que o Moisés também retorna, né? E assim, quando ela chega, essa personagem, ela tem uma espécie de introspecção. Ela, quando chega na Tapera e ela vê aquele lugar, ela começa a imaginar a sua vida lá, ela tem uma espécie de transe, ela vai imaginar as suas vivências, as suas lembranças, embora ela reconheça que este ambiente ele está modificado, ele não é mais o mesmo, né? Mas é o lugar de origem dela, é onde ela nasceu, é onde a família dela se encontrava. A gente tem um narrador onisciente, né? Um narrador mais distante, e ele vai trazer através de recortes, de flashbacks, a relação de Luzia e Moisés, né? Aqui a Luzia vai trazer uma espécie de auto-questionamento em relação ao fato da maternidade, né? De ser uma boa mãe, se ela cuidou bem de Moisés, e vai ser mais ou menos esse final. Traz esse questionamento, esse auto-questionamento dela, né? E o final também finaliza com a Luzia, ela, que no início da narrativa ela tinha muita vontade de sair, né, do interior, de onde morava, da sua comunidade, e no final da narrativa ela resolve ficar, pois ela reconhece que aquele local é o local onde estão as suas raízes, né, as suas memórias, é ali que ela construiu a sua identidade, é dessa forma que ela quer ser lembrada, e ela cria essa maturidade, né, e resolve de fato ficar, né, e não quer mais ir embora. E é tanto que ela diz que ela, com a morte dos pais, ela quer ficar para lutar pelas terras, né? Porque tinha essa questão desse embate, né? De pessoas quererem tomarem aquelas terras. E no final da narrativa ela até traz esse questionamento, né? Se eu for embora, eu vou viver, mas se eu ficar aqui, eu sei que eu posso ter consequências, né? Porque alguém possivelmente, por essas lutas, por essas questões de terras, queriam tomar as terras, por exemplo, do pai dela, mas aí ela resolve ficar porque aquilo ali representa mais do que uma terra, representa uma história vivida, né, não só por ela, mas pela sua família, e todo o legado, né, que a família de Luzia deixou, né, está ali naquele ambiente. E aí ela resolve ficar e viver a sua vida, né, na Tapera do Paraguaçu. Bom, o livro trata sobre essas temáticas de uma maneira muito bem elaborada. A escrita do Itamar ela é muito instigante, né? Faz com que nós, leitores, fique cada vez mais aguçado, né, para querer ler, porque a história é muito envolvente. Ele traz uma análise muito bem elaborada
né, das análises psicológicas internas dessas personagens, vai além de descrições físicas, e é isso que faz com que nós, leitores, se sinta instigado a conhecer essas personagens, a entender o seu mundo, a entender as suas nuances, né, as suas particularidades. É um livro que, particularmente, eu gostei muito, porque eu amo literatura afro-brasileira. Inclusive, quando eu estava lendo esse romance, me remeteu muito a essa obra de Conceição Evaristo, né, que é chamada Ponciá Vicêncio, que é um romance publicado pela escritora em 2003, né, e vem trazendo exatamente essas questões, né, embora de maneiras diferentes, mas trata dessa questão da marginalização dos inferiores, né, principalmente da mulher negra, que sofre, além do racismo, também sofre a violência de gênero por ser mulher. E tem uma personagem neste romance que ela é secundária, o nome dela é Belisa, e ela passa uma situação parecida que a Luzia passou, né, em que ela é violentada, que o seu corpo é tratado como um objeto. Então vale muito a pena também a leitura de Ponciá Vicêncio, assim como outras obras de Conceição Evaristo, e outras obras também relacionadas à literatura afro-brasileira. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da resenha e que vocês possam ler o livro, porque vale muito a pena. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.